Nada que uma água não vai me ajudar. O pastor, quando ele me pediu para trazer a ministração, ele me mandou aqui a respeito do aniversário da igreja. E eu fiquei pensando, essa igreja está aqui há 46 anos. Quantas mãos, quantos trabalhadores, tudo aquilo que foi gerado, aquilo que foi construído, aquilo que foi semeado, aquilo que foi colhido. Pessoas foram o canal e o instrumento usado pelo Senhor. Amém? Eu queria fazer mais uma oração nesse momento e pedir que o Espírito Santo esteja testificando nos nossos corações que também nós fazemos parte, né? Trazendo essa consciência de pertencimento. Essa obra é do Senhor. E Ele tem contado conosco neste lugar. E nós precisamos de ter um coração cheio de gratidão. Porque cada dia vivenciado nesse lugar é graça de Deus sendo derramada em nossas vidas. Senhor, nesta hora, nós estamos aqui, ó Deus, limitados, ó Pai, na nossa humanidade, Pai, e sabendo, ó Deus, que se o Senhor não for conosco, nós não podemos ir a lugar nenhum, fazer coisa alguma, porque tudo é pelo Teu Espírito. E nessa hora nós queremos Te render graças por cada semente, Senhor, que foi semeada neste lugar, pelos obreiros, ó Pai, da Sua seara. Deus, porque nós sabemos que homens e mulheres fiéis à Tua palavra estiveram, ó Deus, edificando, ó Pai, neste lugar e sendo edificados. E nós Te engrandecemos nessa noite, ó Pai, por cada vida, por cada irmão, por cada mestre, por cada obreiro, ó Deus. E eu Te agradeço pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de estarmos aqui em comunidade, como família, Deus, aprendendo, ó Deus, das verdades da Tua palavra. Por isso, Deus, nessa noite, nos ensina mais um pouco, porque queremos aprender de Ti. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. O tema que eu escolhi aqui para minha mensagem foi o paradoxo da grandeza de servir. E o subtema seria indo além da primeira milha, daquela milha que é obrigatória. Mateus 5,41, vamos abrir. Nós vamos falar da grandeza sobre a ótica do mundo e a grandeza sobre a ótica do reino. Jesus já começa aqui dando uma sacudida na gente. Lá no 38, fala assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Antes de continuar, lá em Levítico 24, no tempo da lei, estabeleceu-se uma forma, um princípio jurídico ali, para que houvesse minimamente uma reciprocidade com relação a qualquer situação que alguém causasse mal a outrem. Então, nessa reciprocidade, a lei era a lei do talião, que diz assim, é um princípio jurídico, seria o olho por olho, dente por dente. É o que Jesus está falando no verso 38. É como se padronizasse a justiça. O que é isso? Considerou-se essa lei como um avanço
civilizatório. Porque quando alguém causava algum mal ao outro, aquela pessoa se sentia no direito de se vingar, e muitas vezes de uma maneira desproporcional. Então foi criada essa lei para que as pessoas recebessem um julgamento na mesma proporção do que eles haviam cometido, que seja um crime, um delito, algo que levou um dano para outra pessoa. Então, olho por olho, dente por dente. Quebrou a perna, vai ter a perna quebrada. Furou o olho, vai ter o olho furado. Matou, vai morrer matado. E aí, nós vemos lá na passagem, quando Jesus está ali indo para o Calvário, a gente vê um homem sendo obrigado a ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Então, na lei romana, as pessoas de autoridade, elas poderiam obrigar os demais a carregarem as suas cargas por 1 milha. Essa 1 milha corresponderia aí a 1,6 km. Então, você estava ali nos seus afazeres. Se chegasse um soldado romano e te desse uma ordem para você estar carregando as suas cargas, seus pertences, né, as suas armas, essa pessoa era obrigada a caminhar essa 1 milha. Então vamos lá ver o que Jesus está falando. Ouviste o que foi dito. A lei determinava olho por olho, dente por dente. Pode passar. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que demandar contigo e tirar a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Essa 2ª milha, ela não era obrigatória. Ela já era Jesus vindo nos trazer algo diferente do que a lei determinava. Passa a próxima. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Deus aí está nos mostrando um conceito diferente da grandeza que o mundo nos ensina. O que é ser grande na nossa sociedade? Ser grande é ter poder de mando, é ter autoridade para dar ordens, é ter poder, assim como os soldados romanos tinham e exerciam, é ter posses. E aí, o mundo diz que quem é grande manda, tem ambição, tem poder, tem riqueza, tem domínio e tem autoridade. E aí vamos lá em Mateus 23:11. O que a palavra diz? Mas o maior dentre vós será vosso servo. Certa feita, Jesus estava ali e chega a mãe de Tiago e João. E ela faz um pleito a Jesus. Senhor, eu queria te pedir um favor. Quando entrares no teu reino, dê o lugar da direita e o da esquerda para os meus filhos. Naquele momento, ela estava suscitando uma condição
privilegiada para os seus filhos. E aí, vamos ver essa passagem, Mateus 20. E Jesus responde para ela que eles não sabem o que pedem. Que poderiam eles beber o cálice que ele estaria sujeito a beber? E eles respondem que sim. Aí Jesus diz assim lá no 25. Então, Mateus 20, 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se o quê? Grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. A primeira milha é a milha na qual as pessoas eram obrigadas. A segunda milha só irá caminhá-la quem entender a grandeza de servir. Porque a segunda milha, ela requer de nós um coração disposto a se voluntariar, a fazer de maneira voluntária. Nós temos lá as nossas obrigações. Todo mundo aqui é obrigado a andar uma milha. Nós temos o relógio, nós temos as nossas responsabilidades, nós temos os nossos compromissos. Nós temos inúmeras situações que a gente, querendo ou não, nós vamos ter que fazer. É assim ou não é? Eu quero te dar uma notícia nessa noite. Quem só faz a obrigação jamais se capacita a viver o extraordinário. Jesus está ali dando uma nova ordem. Ah, João, Tiago, a sua mãe quer que você sentem à minha direita e à minha esquerda? Tome então aqui a toalha. João 13. Por quê? Porque o maior entre vós foi servo de todos. A lei dá autoridade para mandar. O reino te ordena servir. E aí eu queria que a gente passasse aqui um videozinho. E depois eu vou pedir licença para citar 2 exemplos aqui de coisas que eu presenciei e que alegraram meu coração. Porque quando eu estava aqui, pegando os versículos e perguntando ao Senhor, com as minhas inseguranças, eu senti Deus confirmando o que Ele queria falar conosco nessa noite. Este é o servo tá dando para ler não, né? Esse é o servo que poderia ter ficado, mas ele escolheu cuidar de vidas. Esses precisavam de um abraço, mas eles foram abraço. Encontraram propósitos em servir.
Esse é o que ninguém viu cansado, mas ele escolheu dar o seu melhor. Ministério não é posição, ministério é entrega. Este é o servo que teve uma semana difícil. Quantas vezes a gente chega aqui, a gente participa do culto, presta o culto ao Senhor, e a gente não viu os bastidores. Quem entendeu a ordem de Jesus, mesmo sem ser visto, é conhecido do céu. Nós chegamos aqui hoje às 6:30. Já tinham pessoas aqui, preparando tudo para receber os demais. Preparando o som, ali na mesa, lá na cozinha. O Sandro já lá na portaria, a Patrícia. Esses servos, eles têm caminhado essa segunda milha. Porque eu tenho certeza que o pastor não os obrigou a estarem aqui. Eles vieram porque eles aceitaram esse chamamento do Senhor de estarem aqui servindo. E não é servindo com peso, com dor, com sofrimento, servindo com alegria, com coração disposto a cumprir aquilo que o Senhor determina para as nossas vidas. O mundo diz, manda. O reino diz, sirva. Fazer o que a obrigação determina é fazer o mínimo, é dever. Ir além do nosso dever é amor. Jesus está aqui nos ensinando a servir em amor. E eu queria aqui citar 2 exemplos. Hoje de manhã, o João Vitor da Jaque estava com a voz sem possibilidades de estar no Ministério de Louvor. E aí, a Lucimar, me dá licença de citar seu exemplo, chegou para os meninos aqui e perguntou assim: vocês precisam de ajuda no louvor? E aí a minha Letícia chegou perto de mim. Graças a Deus que a Lucimar chegou lá e ofereceu para nos ajudar. Louvado seja Deus, porque nós temos a sensibilidade do Espírito Santo para perceber as necessidades que nos rodeiam na casa do Senhor. E domingo passado, acho que foi domingo passado, a irmã Elza estava com a classe das crianças. E eu estava lá mexendo na cozinha. E aí ela pediu licença para pegar alguma coisa na cozinha. E ela tinha preparado os potinhos de gelatina para oferecer para as crianças. E eu achei aquilo assim, tão lindo, tão cuidadoso da parte dela. E foi assim, notório ver a alegria das crianças quando chegou aquela gelatina ali para elas. Amados, às vezes a gente pensa que andar mais uma milha é fazer coisas mirabolantes. O Senhor, na simplicidade, nos chama para esse lugar de humildade. O que é ser servo? É ser serveliente, é ser menos.
é ser serviçal, é saber receber ordens. Mas quando nós fazemos olhando o preço que foi pago, a música ali, aquele videozinho, depois eu vou postar ele lá no grupo. A música fala que nós somos cartas vivas. Você é carta viva. As pessoas estão te vendo. As pessoas estão olhando para o seu testemunho de vida, para os seus comportamentos, por menores que eles sejam. As pessoas estão te lendo, porque você é carta viva. A cruz, a música dizia, é a caneta, e o sangue é a tinta. Nós que já tivemos o Evangelho resplandecido em nossos corações, quando nós nos acovardamos e ficamos só no lugar da obrigação, sem avançar, sem dar um passo a mais, nós estamos crucificando Jesus novamente. Ele fala que o maior é o que vos sirva. Essa grandeza de reino requer de nós essa humildade, essa convicção de quem nós somos e para quem nós estamos aqui. Nós não podemos nos perder nisso. Jesus, quando ele fala, vai com ele a segunda milha, vai de maneira disponível, vai de maneira voluntária, vai com alegria. E aí a gente pode pensar assim: esse coração voluntário é um estilo de vida que Jesus quer imprimir em nós. Essa coisa de querer fazer pelo outro. E aí eu te pergunto nessa noite: a segunda milha é onde nasce a verdadeira grandeza. Se nós queremos palco e aplauso, a primeira milha é suficiente. Mas se eu desejo a coroa incorruptível, eu preciso aprender com o rei. O rei serviu. E ele nos chama para servirmos e sermos participantes daquilo que ele deixou de exemplo para todos nós. O que te trava na primeira milha? Quais são os impedimentos? Um daqueles slides fala assim: seja você resposta para os que precisam. Seja você boca de Deus na vida do seu irmão. Eu estava na casa de uma pessoa na segunda-feira e tinha uma pastora lá. E eu cheguei e eu vi que já tinha um tempo que a pastora estava ali, já estava encerrando. Só que a pastora falou assim: vem cá que a gente quer orar por você. E ela fez uma oração breve. E aí o pessoal convidou ela e uma missionária que estava com ela
para irem tomar um café. E eu estava mais sensível. E assim, ao final da oração, eu acho que meu olho caiu um cisco no olho. E eu fiquei meio que querendo chorar. E aquela missionária, com toda a simplicidade do mundo, ela pôs a mão no meu ombro e falou assim: Deus te ama. E Ele manda te dizer que todas as suas lágrimas são orações que Ele tem ouvido. Amados, às vezes a gente acha que a gente precisa de ter uma performance, que a gente precisa de ter muito tempo. E a questão aqui não é ter tempo, é prioridade. O pastor Ismael mesmo outro dia falou: tudo aquilo que nós colocamos como prioridade, o tempo aparece. É verdade ou não é? Qual tem sido a trava que tem nos impedido de andar a segunda milha? Eu estou fazendo só o básico, só o mínimo, só o que é obrigação, só o que eu não tenho jeito de escapar. Talvez eu ache que tem coisas que não é para mim. A nossa estrutura de orgulho, muitas vezes, nos faz nos sentir superiores. Quando João e Tiago almejaram ter aquele lugar especial lá do mestre, ele causou um alvoroço nos demais. Sabe por quê? No fundo, todo mundo queria. Sabe o que Jesus fala conosco nessa noite? Você quer sentar à minha direita, à minha esquerda? Pega a toalha. Assim como eu fiz. Pedro, acho um absurdo. Naquela hora, ele falou: como assim? O mestre lavar meu pé? De jeito nenhum. Sabe o que Jesus responde para ele? Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro rapidamente, ele já muda de ideia: Senhor, me lava todo. Aí Jesus ainda fala: não, quem já se banhou, não precisa ser lavado todo, vai lavar só os pés, já está de bom tamanho. Então, eu queria que a gente fizesse uma análise de onde está a minha trava. Será que eu acho que eu já faço demais? Eu já fiz demais. Deixa para quem está chegando, né? Não, Hélio? Já, em algum momento, esse pensamento passa na nossa cabeça. Gente, já estou cansada. Eu acho que vou largar tudo. O nosso orgulho quer os seus direitos. Ele cobra. Mas sabe qual que é o nosso direito? É não ter direito nenhum. É nos sujeitar e nos submeter. Paulo, quando ele entende a grandeza do chamamento que ele teve, ele fala assim: eu sou obrigado a pregar. E aí ele ainda fala mais: ai de mim se eu não pregar. E eu esmurro a minha carne.
Sabe o que o orgulho quer? Ele quer acariciar o meu ego. Sabe por quê, gente? Porque nós somos carnais. Nós temos uma natureza inclinada para resistir àquilo que é eterno. Quando nós olhamos para nós mesmos, a gente quer mesmo, gente, é ser servido. É ou não é? A nossa natureza, ela quer buscar os seus interesses. No que isso vai me favorecer? No que isso vai me beneficiar? O orgulho cobra seus direitos. O amor abre mão dos seus direitos. Quando Jesus fala ali que a túnica, se te pedirem a capa para você entregar a túnica, ele está nos falando desse paradoxo da grandeza de servir. É dando que se recebe. Peraí, mas eu estou dando, eu estou perdendo. Eu estou abrindo mão. A matemática celestial, ela não é contabilizada à maneira da contabilidade do mundo. E aí, às vezes, o meu egoísmo é que tem me travado de andar a segunda milha, de alcançar aquilo que o Senhor preparou para mim. Eu estava em Joinville e tinha uma professora da escolinha, e eles estavam organizando uma noite do pijama. E essa professora, gente, ela virava pirueta, ela fazia uma algazarra com as crianças. E aí, assim, ele e a Mariana, sobrinha do Marcos, iria participar dessa noite de pijama. E aí, eles querendo que eu deixasse a Sofia participar, e ela, no maior entusiasmo, chegou perto de mim, e de Maria Chiquinha, e de macacão todo colorido, e falando aqui, mas você pode vir também, é bom que você me ajuda aqui, e tal, você coopera aqui, porque é muita criança, e tal. Enfim, a Sofia passou a noite ali, eles fizeram fronha de travesseiro com as mãozinhas das crianças. Eu sei que teve uma série de brincadeiras, e se sujaram, e fizeram bastante bagunça. Eu não fiquei lá. E aí depois o Marcos chegou para mim e falou assim, essa irmã, quem vê ela nessa alegria com as crianças, não imagina o que está por trás dos bastidores. Ela está em estado terminal, lutando contra um câncer. E amados, eu confesso que no outro dia, quando eu fui buscar a Sofia, eu olhava para ela e falava, não, gente, deve ter um engano, não pode. Da onde que vem isso? E essa irmã, ela serviu ali naquele ministério, até o momento que o Senhor a recolheu. E serviu com alegria. Ela andou a segunda milha sem murmurar, sem reclamar, sem sucumbir aos seus medos.
Eu não sei qual que é a trava. Às vezes são os meus medos. Eu não me sinto suficiente. Eu não me sinto capaz. Hoje, quando eu estava lá orando, falei, ai Deus, o que o Senhor quer falar? Fala no meu coração. E aí eu me lembrei de algumas vezes que eu fui colocada para desempenhar qualquer tarefa aqui dentro dessa igreja, e que na hora que eu sentei ali, eu falei assim, gente, nunca mais eu vou aceitar, meu Deus, não, eu não quero, Senhor, eu quero ficar nos bastidores, eu não quero ser vista, eu não quero ser... Sabe por quê, amados? A gente tem medo de críticas. A gente não quer ser criticado. Então, para que eu não seja criticada, eu vou me esconder. Mas a palavra nos chama para sermos luzeiros deste mundo. E não dá para alumiar estando debaixo da mesa. Sabe, o Senhor Jesus, quando Ele está aqui confrontando a nossa natureza inclinada a se inflar de orgulho, a buscar a justiça própria, a se esconder atrás do medo, a achar que não tem tempo. Amados, eu vou confessar aqui. A gente está aqui como secretária da igreja, e aí eu pego a fichinha. Aí está lá assim, deseja trabalhar em algum ministério? E aí a maioria não põe nada. Não põe nada. E aí eu de cá, né? Eu falo, gente, mas fulano tem tanto potencial. Nossa, Beltrano podia estar fazendo isso, podia estar ajudando com aquilo assim, com aquilo assado. Aí tô eu lá, né? Escalando todo mundo por minha conta. Sabe por quê, amados? Porque precisa ser um despertar do Espírito Santo em cada um de nós. Eu me lembro que o pastor Paulo era meio maluco mesmo, né? Todo mundo conheceu aqui o pastor Paulo. Eu cheguei aqui, com poucos dias que eu estava aqui, ele já me botou de professora. E aí, gente, eu fiquei no estreito, não sabia nada de Bíblia. Vou ensinar o quê, gente? Se eu nem sei de Bíblia. Depois de um tempo, estamos nós, lá em casa, com uma célula. Gente, eu comia aquelas revistinhas. E aí eu ia para o dicionário bíblico. Aí eu pegava todos os versículos que falassem daquela palavra ou daquele tema. Uma insegurança. E eu pensava assim, meu Deus, será que eles vão entender o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo trazer? Sempre aquela ideia, né, de não sermos suficientes. Mas nós temos que entender que não é por persuasão humana, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós somos servos valorosos. Ele nos chamou. Sabe por que Ele te chamou? Porque Ele conhece o seu potencial. Ele sabe do que você é capaz. Ele só está te esperando falar assim, eis-me aqui. Eu quero caminhar a segunda milha. Eu quero fazer mais do que o meu dever e a minha obrigação. Vamos ler Gálatas 6. Pastor, eu só tenho mais 8h30. É 8h30? Então, a primeira pergunta: o que te trava na primeira milha? É o orgulho de pensar que você já faz demais, que não é sua obrigação, ou que tem coisas que não é para você?
É o egoísmo de pensar que aquilo não vai te favorecer em nada. A falta de perdão também é uma trava. Porque o perdão, a falta de perdão, ele te coloca com o coração endurecido. E esse coração duro, o Espírito Santo não tem capacidade de penetrar. Então, meu amado irmão, se existe falta de perdão, esteja submetendo a Deus, pedindo ao Espírito Santo que te ajude. Às vezes você passou decepções, frustrações, às vezes relacionamentos não é algo simples e fácil. A gente vê esses meninos aqui na frente e como o coração da gente fica em júbilo de ver Miguel, de ver Deivinho, de ver Eric, João, eles desenvolvendo os dons, talentos, capacidades para cumprir o chamamento de Deus. Lá em Gálatas 6:9 está falando assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a tempo ceifaremos se não desfalecermos. Ali quando fala não nos cansemos de fazer o bem, não está falando que a gente não fica cansado quando a gente faz as coisas, não. A gente fica morto. No dia aqui do cachorro quente, o Mário Lúcio estava trabalhando. E ele não pôde me auxiliar nas compras. E aí, na hora que a gente finalizou aqui, perto de 1 e pouco, tinha cansaço físico, sim. Mas ali está falando, não nos cansemos o quê? De fazer o bem. Não está falando assim, você ficou cansado, então você vai descansar e para de fazer. Não, você descansa e volta para fazer de novo. Porque a seu tempo ceifaremos. Tudo que nós semearmos, haverá colheita. Tudo que você semeia tem colheita. Sabe por quê? Um é o que planta, outro é o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Não nos cansemos de fazer o bem. Anda a 2ª milha. Aprende com o mestre. Quem você quer ser grande, que seja servo de todos. E no tempo oportuno ceifaremos, se a gente não tiver desfalecido, se a gente não tiver desanimado, se a gente não tiver retroagido, se a gente não tiver ficado pelo caminho. Então, eu quero que você pense, qual é a trava que tem me impedido de adentrar a 2ª milha e romper? É a comparação? Eu não vou fazer não, porque o outro não faz. Ele tem mais tempo que eu e não está fazendo. Aí eu vou repetir. Tempo não é o problema. A questão é qual é a nossa prioridade. Ou é porque você espera uma recompensa? Amados, aquilo que nós fazemos e que ninguém viu, o céu recebeu.
Às vezes as pessoas não vão reconhecer, né, que o Hélio ficou aqui até meia-noite, puxando fio, fechando tomada. Ninguém viu. Mas o céu contemplou. Então muitas coisas não são para ser vistas mesmo, não. Mas nem por isso elas são de menor valor diante do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos e que é o bem. Porque quando a gente fala aqui da trava do egoísmo, o egoísmo, ele faz eu olhar para mim. O altruísmo me faz olhar para o outro. Não cansemos de fazer o bem. O bem para você mesmo? Não. O bem para a coletividade, o bem para quem está do meu lado, o bem para quem está comigo no ministério. Amados, sabe o que Deus está nos chamando hoje? Facilita a vida do outro. Seja generoso. Vamos nos privar de sermos juízes, de ficarmos julgando a causa dos outros. O tempo do olho por olho, dente por dente, foi extinto pelo Senhor Jesus. Ele está mandando a gente ter empatia, a gente ser solidário. Ele nos convida para este lugar, para nos abraçarmos, para ser essa mão amiga, que tem sensibilidade para entender o momento. Nem todo dia vai ser um dia bom. E a nossa humanidade mostra isso. Mas nem por isso nós precisamos sermos diminuídos aquele dia mau. Virão outras oportunidades. Aproveite as oportunidades que o Senhor tem te concedido neste lugar. Amados, muitas são as oportunidades que têm passado diante de nós e que nós temos deixado só olhado. Passou mais uma. Eu lembro um dia que uma pessoa pregou aqui e falou que a oportunidade era careca e não tinha rabo de cavalo. Depois que ela passou, não adiantava tentar pegar pelo rabo do cavalo. Então, que nós possamos ter a sensibilidade de entender as oportunidades que Deus tem nos dado neste lugar. Visita seu coração, veja onde é que você está paralisado. Libera perdão, abre mão do seu orgulho, deixe o egoísmo de lado, as vaidades, e esteja se colocando no lugar que o Senhor quer que você esteja. Coloca para mim o último versículo que eu vou ler. Gente, grava essa frase no coração de vocês. A primeira milha te faz escravo da lei. A primeira milha te faz escravo da lei. A segunda milha te faz amigo do rei. Amém? A segunda milha te faz amigo do rei. Paulo dizia que ele corria por uma meta. Lá no 9:27. Deixa eu abrir aqui a minha para me ver os que eu marquei aqui.
Paulo está falando assim lá no 16. 1 Coríntios 9, 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, eu tenho o quê? Se eu faço de livre vontade, eu tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Ele entendia o que era obrigação, ele já não tinha mais escolha. Ele era obrigado a pregar o evangelho, mas ele fala da sua livre vontade. E lá no 23 fala assim: tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E aí ele fala assim, lá no 26: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. O Espírito Santo te pergunta: qual que é a sua meta? É vencer mais um ano sentado nesse banco e pensando assim: nó, que vergonha, eu não estou fazendo nada para o Senhor. Nó, que vergonha, eu deixei passar essa oportunidade de estar ali, de contribuir com isso, de favorecer os meus irmãos com aquilo. Qual é a sua meta? Pense onde estão as suas travas e determine qual é a sua meta. O Espírito Santo nos pergunta nessa noite: onde você parou? No cansaço? Na falta de tempo? Nas comparações? Ah, eu não vou visitar não. Amados, aí eu falo que a gente tem que vigiar, né? O que a gente vai falar aqui na frente. Mas eu acho muito estranho ligar para as pessoas e as pessoas não aceitarem uma oração e nenhuma visita. Porque eu, pessoalmente, me sinto privilegiada com o convite de estarem indo à minha casa para orar comigo. Eu não dispenso oração não, gente. Eu gosto e muito. Mais que isso, que seja você também. Nós temos às quartas-feiras feito algumas visitas, e como meu coração se alegra quando eu recebo lá uma mensagem da Thelma falando aqui: poderei comparecer na visita. Da irmã Graça falando aqui: eu vou estar lá. Da irmã Patrícia. Sabe por quê, amado? Nós precisamos nos unir nesse vínculo para estarmos abençoando, para estarmos indo ali levar uma palavra de esperança, de fé. Hoje, antes de vir para cá, eu mandei mensagem para algumas pessoas que eu vi que estão sumidinhas. A obra do Espírito Santo é Ele que convence, mas eu posso ser um canal que o Espírito Santo vai usar. E se eu saio desse lugar do egoísmo, eu começo a ter empatia, a me importar com as pessoas, a me preocupar. Tem algumas pessoas que não estão vindo à igreja.
a gente se preocupa. Tá tudo bem? Vai tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Que você também possa ser essa boca de Deus na vida do seu semelhante. As terças-feiras de oração. Já estou acabando. As terças-feiras a gente está aqui na oração. E normalmente quando eu estou orando, aquelas pessoas que o Senhor me traz à mente e ao coração, eu costumo ligar o áudio do celular e eu mando uma oração para ela naquele momento que eu estou aqui na igreja. Eu faço a minha oração e mando. Mandei para minha prima que está lá, né, sofrendo a dor do luto. Eu mandei uma oração. Foi visível a alegria dela de ter recebido aquela oração. Não foi uma oração de palavras rebuscadas ou uma oração extraordinária. Foi uma oração sincera diante de Deus. Deus quer que a gente, como servo, tenha um coração sincero, um coração humilde, para falar: eu não posso absolutamente nada na sua causa, mas eu estou aqui intercedendo e levando até o Senhor a sua necessidade, a sua dor, o seu sofrimento. E se você precisar de mim, eu estou aqui. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Eu estou aqui para chorar, se for preciso, para te abraçar, se for preciso, para te acolher. Sabe, amados, a gente, como igreja, nós precisamos desse acolhimento, de sermos abraçados uns pelos outros. Sabe assim, eu acho bonitinho. Às vezes a pessoa vem e te abraça e ela não está sabendo que você falou assim: ai Deus, eu queria tanto receber um abraço, que eu vou entender que é o Senhor me abraçando. E aí chega alguém que nem sabe que Deus está usando ela especificamente naquele pedido que você fez. Então, que a gente possa parar de nos esconder, deixar de lado a nossa timidez. Às vezes o pastor fala assim: ora com quem está do seu lado. Se não tem ninguém do lado, não, gente, vai para o banco de trás, vai para o banco da frente, arreda um pouquinho para chegar mais perto, até que os bancos estejam todos completos. Amém? Para terminar, a primeira milha é lei, a segunda milha é amor, é entrega. Quem só faz o que está obrigatório não vai experimentar o extraordinário. Não desperdice as oportunidades que Deus tem te concedido neste lugar. Sirva com alegria. Jesus andou a segunda milha na cruz por você. Ninguém o obrigou. Ele se deu, se entregou por amor. E Ele te convida para também se entregar por amor. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Vai ser ministrada uma música. Enquanto essa canção vai ser ministrada, eu quero que você faça a sua reflexão a respeito dos impedimentos, a respeito da meta que você determinará para cumprir.
sirva com alegria. Somos uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Seja a resposta para os outros. Ministério não é posição. Ministério é entrega, é renúncia. Dispõe no seu coração, encontre propósito para servir ao seu irmão. Sirva mesmo sem ser visto, pois o céu conhece o seu nome. Esteja disponível. Amém? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa noite. Peço desculpa aos irmãos pela voz, pela dificuldade aqui, mas não tem como não ser apaixonado por esse que morreu e se entregou por nós. Às vezes houveram feridas que te paralisaram, que te fizeram achar que não tem mais nada para você. Eu vejo muitas pessoas se perguntando: o que que Deus quer de mim? O que que Deus tem para mim? Deus tem muito. Deus tem muito, porque Ele é muito. Ele é o Todo-Poderoso. Cante, feche os seus olhos. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Vocês ficassem de pé no seu lugar. Os irmãos vão estar tocando.
Nós somos chamados nessa noite a andarmos mais. Mas eu quero andar mais uma milha. É o chamado de Deus para nós nessa noite. Então, enquanto nós estivermos cantando, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui, nós vamos orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Pode vir, deixa Deus tocar no seu coração. Venha, é o chamado de Deus. Vamos andar mais uma milha. Louvado seja Deus. Pode vir aqui para o altar, aqui é o lugar de entrega. Aqui é o lugar de nós derramarmos o nosso coração diante do Senhor. Pode chegar um pouquinho mais para cá. Vem para cá sim. Você está atendendo ao chamado de Deus. Louvado seja Deus. Apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te usar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Os irmãos vão estar cantando baixinho. Melhora só meu retorno aqui, por gentileza, se for possível. Coloque a mão assim do lado do seu coração nesse momento. Em nome de Jesus. Se você está disposto a andar mais uma milha, andar mais uma milha exige disciplina e exige renúncia. Disciplina significa estar disposto a cumprir aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Renúncia significa deixarmos aquilo que tem servido de empecilho. Ó Deus, e nessa noite, Pai, aqui nós temos os nossos irmãos que no ato de fé saíram dos seus lugares, entenderam a mensagem pregada nessa noite, porque a palavra do Senhor, ó Deus amado, tem que tocar profundamente no nosso coração, Senhor. Ó Deus, e a mensagem ouvida, pregada, transmitida, Deus, tem que gerar em nós uma disposição para fazermos, para irmos além, Senhor. Ó Deus, nós queremos glorificar o Teu nome, porque a Tua palavra foi entendida nessa noite. E há pessoas aqui, Deus amado, que elas sairão daqui certamente fazendo muito mais do que até então tem feito na obra do Senhor para o Senhor, porque há uma unção liberada do Senhor, Deus amado, sobre a Tua igreja nessa noite. Há uma unção liberada, Deus querido, sobre o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Pai amado, tudo aquilo que tem servido de empecilho, que cai agora em nome de Jesus. E que sobre os Teus filhos, as Tuas filhas, Pai amado, venha repousar agora esse despertamento, Senhor. De tal maneira que cada um, ó Deus, fará muito mais do que apenas aquilo que tem feito para Ti, Senhor. Ó Deus, estendendo as mãos aos necessitados, ajudando, ó Pai, aquele que não tem nenhuma força. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos agora, Deus amado, os Teus filhos que, num ato de fé, ó Deus, se locomoveram até o altar do Senhor, se colocando diante do Senhor, pois sabemos que o Senhor é Deus que nos chama, o Senhor é Deus que nos capacita, o Senhor é Deus que nos envia, o Senhor é Deus que nos respalda, e nós queremos abençoar agora
cada um dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Sejam abençoados, sejam tocados, sejam despertados pelo Senhor, e que nos desafios que essa semana estará propondo, que cada um possa ir além, em nome de Jesus. Ir além nas orações, ir além no testemunho, ir além na entrega, ir além na pregação da palavra, que cada um possa ir além no testemunho, em nome de Jesus. Nós abençoamos cada um de vocês agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Sejam abençoados em nome de Jesus. Abraça o irmão, abraça aí a pessoa que está do seu lado. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu não te dei Aleluia. espírito de temor, Louvado seja mas Deus. de Deus está ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, eu te encherei, eu te encherei. Vai, vai, vai em paz. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar, minha irmã, em nome de Jesus. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te Glória a uso, Deus. eu cuido Vá pro seu de lugar e se tudo assente. que te faz chorar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor nessa noite? Louvado seja Deus.